Sejam muito bem-vindos, ousados. Nós estamos, enfim, no nosso 10º episódio da segunda temporada do Ousada Cast. Na verdade, 10º de todos, né? Esse é o 4º episódio que a gente realiza aqui no espaço da Vila D. A gente, inclusive, mudou todo o nosso cenário hoje. A gente vinha fazendo na parte externa e hoje a gente trouxe o nosso estúdio para a loja. E a gente está aqui com todos os produtos da Divino Garimpo. Tá belíssimo aqui o nosso espaço, a gente espera que vocês gostem. Hoje, então, nós temos no nosso 10º episódio, nossa camisa 10, a Aline Moraes. Ela vai ser a nossa convidada. Ela é dona da loja Tortas e Companhia junto com o irmão, a mãe dela. E ela está à frente aí desse negócio que é um negócio de grande tradição aqui em Rio Grande. São muitos anos no mercado e é um verdadeiro exemplo de sucesso de empresa aqui na nossa cidade. E então, seja muito bem-vinda, Aline. Eu estou muito feliz de te ter aqui. Ai, obrigada pelo convite, Nanda. Muito obrigada, é um prazer estar aqui conversando contigo, contando um pouquinho da nossa história, do nosso negócio, da nossa família. Obrigada pelo convite. Ah, de nada, tô muito feliz em te ter aqui. Eu conheço a Aline através de ser cliente, né? E conheço ela aqui da vida mesmo, né, Aline? Porque a gente mora numa cidade pequena, então a gente tudo vai se conhecendo. Eu visito muito a loja dela, especialmente agora a nova loja que ela tem, que é da Gelato, né? Então a Aline começou com a Torta e Companhia e agora tem uma nova empresa Gelato. A gente vai falar sobre tudo isso aí, né, Aline? Porque a gente quer conhecer a tua jornada, porque a gente quer aprender contigo. Então, vamos começar? Vamos lá. Então, vamos lá. Bom, antes da gente começar a te fazer as perguntas e a gente, enfim, desenrolar, eu quero fazer agradecimento aos nossos parceiros. Primeiro, pelo espaço da Vila D, onde a gente está aqui agora fazendo nosso estúdio. A nossa fotógrafa Stephanie, que está aqui substituindo a Pam. A gente está muito feliz de ter ela aqui hoje. Ela vai fotografar aqui todos os nossos bastidores. Nosso videomaker Paiva. A Carol e a Ariel, que me embelezaram. O Marcel, da produção. E a T-Cutting, que fez os nossos bonés. A Aline vai ganhar um pra ela. Uma lembrancinha aqui do Ousada Cash. Bom, vamos começar então, Aline. Então, assim, Aline, eu quero, assim, que tu me conte, assim, um pouquinho do início, tá? Como tudo começou, porque eu acredito que muito pouca gente saiba, né? As pessoas acompanham o de fora, né? A empresa já tem muitos anos, e às vezes a gente tem uma percepção, às vezes é outra coisa que a gente imaginou. Então eu quero saber como é que tudo começou, como é que começou a Tortas e Companhia? Agora eu vou ter que puxar lá da memória, que faz tempo, né? Faz bastante tempo. A gente tá no mercado há 28 anos. Né? E uma curiosidade é que todo mundo acha que foi um negócio que foi passado de mãe para filha, e quando na verdade eu ali, adolescente, jovenzinha, comecei nessa jornada de confeitaria, de cozinha, ainda muito primórdios, né, da confeitaria, mas eu tinha essa aptidão, eu sinto que era um dom. E hoje eu reconheço como sendo, né? Mas eu não tinha nenhuma especialização, nenhum curso, nenhuma formação. Era uma adolescente, né? Uma adolescente vivendo a adolescência, só que eu tinha essa peculiaridade, vamos dizer assim, de gostar de me aventurar na cozinha com as doçuras. E foi assim. E aí a minha mãe também, desde o início, sempre apoiou essa ideia e a gente seguiu juntas. Ela trabalhou com a gente 25 anos, hoje ainda segue junto, né? A gente ainda trabalha, mas ela um pouquinho mais de fora, enquanto eu e o Mano seguimos esse trajeto aí, nessas aventuras. Que legal, uma empresa que nasceu dentro da família, né? Todo mundo participando e nasceu da filha, né? Não é dos pais, né? Tu não é herdada essa empresa, né? Foi construída, né? Verdade. Por ti, pela tua família, né? Tua mãe deve ter te ajudado. Agora eu quero que tu nos conte sobre isso. Mas eu era inclusive uma das pessoas que acreditava que era assim, eu acho que é Olga o nome da tua mãe, né? A Olga que faz as tortas. Na minha cabeça, assim, foi isso. Eu não sabia que era com um adolescente que tu tinha começado, né? E me diz quando é que, assim, foi, assim, um marco, assim, que foi uma virada de chave e tu pensou assim, nossa, eu vou começar a fazer torta pra vender. Não teve isso, assim, que nem eu conto que foi muito por acaso, assim. Foi algo que eu digo que me escolheu e não que eu escolhi, né? Eu era muito jovem, a gente foi numa janta, eu levei uma torta de sobremesa, porque cada um ficou encarregado de levar um prato, que é a nossa torta de morango até hoje, né? Uma das receitas tradicionais da casa. E aí, chegando lá,
o pessoal gostou, quis saber onde eu tinha encomendado. Aí eu disse que eu tinha feito, várias pessoas ali gostaram, acharam. Eu acho que foi só pra encher minha bola. Não sei se tava isso tudo. Só pra incentivar. Pra incentivar a menina ali que tava querendo empreender, né? Aham. E aí dali já saíram algumas encomendas pra amigos, assim, amigos dos pais. Ah, então faz a minha, do meu aniversário. Eu, tá, faço. E assim foi. A gente começou assim por acaso. Eu cheguei na minha mãe e pedi pra ela, mãe, eu posso fazer? E ela, assim, pode, por que não, né? E aí foi assim que começou as Tortas e Companhia, Que naquela legal, junta. né? Porque assim, eu imagino assim, claro, tem muitos pais que incentivam, estimulam isso nos filhos, mas a gente que é mãe, a gente sabe que o filho exige muito. E aí tu trouxe mais uma demanda pra tua mãe, pra se preocupar. Minha filha agora produzindo, né? E eu vou me envolver, eu vou ter que ajudar. Então foi muito legal que a tua mãe te apoiou, né? Nesse Super me sentido. apoiou, assim, desde o início, desde o primeiro dia da primeira torta, a gente tava junto, né? Ai, que legal. Ela é a maior incentivadora, assim, nossos Aham. pais sempre nos apoiam, pode ser a maior loucura. No início eles dizem assim, né, vamos deixar a coisa mais tranquila e, né, mas no final quando eles veem que aquilo ali realmente tem uma essência, assim, que é Uhum. verdadeiro, que parte do nosso coração, eles acolhem e dizem, vamos lá, se tiver que quebrar a cara, vai quebrar todo mundo junto. Ai, que legal. Ai, não, eu achei muito especial isso da tua história, porque como eu te disse, eu não imaginava isso. Desmistificando as tortas da Olga. Desmistificando. E esse podcast é justamente isso, porque a gente quer fazer com que as pessoas da nossa região, né, aqui de Rio Grande, elas conheçam os negócios por um outro olhar, que as pessoas não têm noção de como é construído. A gente justamente está aqui para mostrar que é possível e que às vezes, na maioria das vezes, até começa de uma forma bem certa. Às vezes tu planeja, tem um negócio, né? Enfim, eu sou uma delas, né? Porque eu acabei, de certa forma, herdando, né? A empresa do meu pai, né? Hoje a gente é sócia, ele me chamou para ser sócia. Não foi construída por mim. E agora, quando eu decidi construir, que, por exemplo, tem o Ousada, tem a minha empresa que oferece serviço de comunicação, eu pensei muito até construir. Quantos anos demorou pra fazer isso aí? E tu começou lá com 16, 17 anos. Mas é que eu acho que também, né, Nanda, hoje é uma realidade de mercado completamente diferente. Eu acho que naquela época também tinha uma vantagem que a gente não contava com tanta informação, assim, meio que Sim. foi, que nem eu digo que foi extinto, assim. Eu não pensei em montar uma empresa, muito menos em ter uma confeitaria, e muito menos que eu estaria trabalhando 28 anos na mesma, né, no mesmo negócio, por trás do mesmo segmento, né? Foi algo que foi instintivo, assim, foi acontecendo. A gente foi tomando passos e decisões, e aí quando a gente viu, era uma empresa, sabe? A gente começou fazendo torta num apartamento, numa cozinha que era 3x3. Nossa. Era todo mundo que eu digo eu, é minha mãe, né? Não tinha espaço nem pra botar mais uma pessoa pra ajudar, Sim. porque não cabia. Espaço físico mesmo. Então a gente se batia quando ia passar, batia no micro-ondas, porque era tudo muito, muito pequenininho, Sim. assim. Era com a batedeira que a gente tinha em casa, com o forno que a minha mãe tinha. Então nada foi uma coisa assim, vamos investir, vamos montar uma empresa. Não, fui indo. Eu atendi por muitos anos na garagem da casa dos meus pais. Tu vê, né? As pessoas normalmente querem que o resultado apareça assim, né? Da noite pro dia. Tu demorou anos, né? Pra conseguir transformar numa loja, né? Por exemplo, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. E tu achas, assim, que a evolução da tua vida, da vida da tua família, financeira e material, foi em função das tortas e companhia? Com certeza, assim, eu digo que a gente tinha uma única fonte de renda em casa, né, que meu pai era servidor público, e aí depois, através do nosso trabalho, assim, hoje a gente vive dali, né, é a minha família, a família do meu irmão, de certa forma, os meus pais. São 3 E famílias. E mais as famílias dos empregados. Exatamente, né? Dos colaboradores. todos os colaboradores. Ai, Então, que assim, legal. hoje a gente diz que é um negócio que ele tem muita responsabilidade, né? Porque ele Muita. tem uma responsabilidade de fazer aquilo dar certo, não só pra gente, mas pra todo mundo que tá na volta. Hoje a gente já não consegue se ver longe daquilo ali, além de ser a nossa fonte, né? Além de ser da onde todo mundo vive. Aquilo é essência, é parte da nossa vida, assim, é essencial pra nós. Às vezes no trabalho a gente tem essa sensação que nós somos o trabalho, né? Mas é aquela coisa, aquela fusão, né? Eu, pessoal, profissional, tudo se mistura, né? Imagina quando é uma
empresa familiar que todos ali, né, daquela família, né? Tu tem só um irmão? Sim. Então, eu tenho é um único irmão. os dois filhos, os pais, né, de certa forma envolvidos, que legal. É desafiador, mas ao Aham. mesmo tempo tu sabe que o teu suporte é de quem mais tu ama, né? E Aham. quem mais te ama também. Sim. Então, de certa forma é uma salada, que nem eu digo. A gente Aham. mistura tudo, no final a gente nem sabe o que é pessoal, profissional. Se tu tá brigando porque tu tá de saco cheio do teu irmão ou da tua mãe por alguma coisa que aconteceu, ou se realmente é algo da Sim. empresa que necessita daquele, né? A gente briga muito pouco, a gente é super Que coisa alinhado. boa isso. Todo mundo diz, nossa, eu não conseguiria trabalhar com família, pra mim, né? Vários negócios que a gente viu que geraram, inclusive, muitos conflitos em família. A gente consegue, eu acho, assim, na nossa dinâmica, estabelecer essa relação fluida Uhum. para que a gente não se perca no meio do caminho, porque às vezes o profissional te exige demais, assim. Uhum. A gente acaba passando muitas vezes mais tempo na empresa do que em casa, né? Então o convívio é muito intenso e a gente convive bastante, assim. A gente tá sempre dentro da loja. Bom, né? Quem vai lá vai nos encontrar, ou vai ser eu, meu irmão, a minha mãe. Vocês sempre A estão gente lá. tá sempre lá. Não, Então acho que isso é um dos grandes segredos, né? Dos negócios. A gente quer poder montar esquemas, métodos pra gente não precisar estar mais tão presente, né? Enfim. E acho que isso é bem especialmente no teu ramo. Porque tem que ter um controle de qualidade muito grande, né? Do produto de vocês, né? E eu digo que, assim, a confeitaria, ela não é só técnica, né? Ela tem todo um envolvimento, tem um feeling, tem a questão de tu trabalhar também o teu atendimento muito no propósito do teu produto. Então, eu digo que a gente tem que ter essa doçura também com os nossos clientes. Eu vejo que muitas vezes as pessoas vão lá, às vezes não é só pelo gelato, não é só pela torta, mas é por aquele papinho, aquele atendimento, sabe? Aquele acolhedor, assim. A gente sempre trata de trazer o nosso negócio para um lugar que a gente gostaria de ir. Sabe? Eu vejo isso que é desafiador, porque a gente tem que estar muito presente, aquilo nos exige bastante, é muito tempo, mas ao mesmo tempo a gente se realiza ali, sabe? Eu vejo que às vezes depois de um dia de trabalho, eu chego em casa ainda fervilhando né, com a cabeça a mil e correria de dia a dia, mas eu chego pra descansar, assim, porque ali eu vejo que eu fiz o que eu me propus, assim, pra mim é essa entrega, sabe? Não... E aí quando eu vejo, a gente resolveu montar a loja do cassino, é tudo muito rápido, sabe? A dinâmica é rápida, tu não tem... Tem que ser flexível, E assim, né? e cada um tem uma forma. Eu sou a pessoa que eu vou ficar pensando pra sempre, eu vou ficar pensando em receitas, eu vou ficar pensando em como eu quero a loja, cada detalhezinho, e a loja não vai sair nunca, entendeu? E o meu irmão é a ação, é a pessoa que bota pra frente, é a pessoa que diz assim, tá, mas como é que tu quer que faça? Aí eu digo, eu queria que ficasse assim, assado, então deixa comigo. E ele vai lá e faz acontecer. Então a gente, que nem eu digo, cabeça, corpo e membros, sabe? Cada um tem cada um tem a sua engrenagem ali pra fazer as coisas acontecerem. Porque eu sou a criação, eu sou a que fica viajando lá, e o meu irmão é aquele que faz a coisa, que bota em prática. E é operacional, assim. E ele me pressiona realmente, porque é uma pressão que eu acho que nunca tá pronto, que eu acho que nunca tá bom, que eu acho que nunca vai ser. E ele pega e diz assim, nós vamos abrir amanhã. E eu digo assim, mas como assim? Não tá? A geladeira não chegou ainda. Não, nós vamos abrir com o que a gente tem. E aí, quando eu vejo, tá funcionando, o operacional tá ali E a gente começa do jeito que dá, né, Aline? Porque a gente, no início nunca vai ser... Não, na maioria das vezes não vai ser o melhor dos mundos. Mas é exatamente isso, a gente tem que fazer pra ir entendendo o que tem que melhorar, o que tem que mudar, né? E aí, se tu fica esperando muito o momento certo, porque vai ficar perfeito, daqui a pouco tu perde o timing, às vezes é timing, né? E é a energia que naquele momento tá ali, né, tá fervilhando, e tu percebe que aquele é o tempo que as coisas têm que amadurecer, mas tu não pode deixar muito tempo passar, assim, perder aquele, como tu diz mesmo, time, né? Porque se a gente perde o time, a gente acaba não executando, ou não vai estar perfeito, nunca vai estar. Se tu perguntar hoje, cara, eu sempre acho que tem que ter mais alguma coisa. Mas às vezes, né? É que a régua vai subindo, né, Aline? Então, se vocês estão há 28 anos no mercado, é isso, né? Então, a régua de vocês já é lá em cima.
Eu sei como é que é, porque, por exemplo, eu sou bem perfeccionista, então a gente vai subindo a régua, assim, e aí a gente vai querendo mais e mais. No final das contas, é muito bom, com a evolução do trabalho, tu vai te desenvolvendo mais e vai ficando cada vez melhor. Porque Sim. quem entra lá vai achar maravilhoso o cliente, né? Na maioria das vezes. Mas tu não, mas precisava daquela geladeira porque ia deixar o sorvete um pouquinho melhor, sabe? Eu tô sempre querendo trocar uma geladeira, gente. Tô sempre querendo trocar uma coisa. Aí o meu irmão diz assim, ai, desnecessário, isso aqui tá nos atendendo. E aí quando eu vejo, eu já tô olhando na internet os modelos que eu quero e dizendo pra ele, eu acho que a gente precisa muito disso, sabe? Assim, e a gente vai nessa... como tu diz, a régua começa a te exigir porque as pessoas mais, também. Porque daí... Somos nós, com nós mesmos, né? Mas também tem os o outros, olhar dos né? outros, claro, com certeza. Daí tu também já não te realiza fazendo o mínimo, né? Tu já quer entregar algo melhor, tu já quer... É bem isso. E Aline, eu acho, tu estava falando um dos pontos que tu acredita, que eu entendi isso, que a Tortas e Companhia tem de diferencial é o atendimento. Tu considera que o atendimento... Eu também, como cliente, eu considero o atendimento muito bom. Eu queria que tu me falasse o que tu acha que é bom no atendimento, porque a gente quer que a audiência aprenda, né? O que eu posso aplicar? Eu vou falar como cliente da Tortas e Companhia. O que eu gosto muito do atendimento ali? Que é tudo muito prático. O cliente, ele quer solução, ele quer resolver um problema. Então, e eu sou muito imediatista, eu quero resolver para ontem, assim. Então, eu quero hoje, por exemplo, a torta, né? Lá na Tortas Companhia tem opção. Tem algumas tortas, as pequenas, né? As mini, né? Sempre tem, como é que eu posso dizer? Tem um caminho, tem uma alternativa, né? Isso eu acho muito bom. Então, eu acho que esse é um dos pontos mais fortes, assim. Ali tu consegue resolver. E o outro que aí tu consegue resolver com padrão, né? Que esse é o padrão. Mas o que tu acredita que do atendimento da Tortas e Companhia tu acha que é o que realmente é chave, assim? Eu acho que a gente aprendeu um pouco no mercado, assim, a conhecer a demanda, assim, e conhecer a necessidade do cliente. E a gente entendeu que o cliente, às vezes, ele não programa uma festa, um evento, acaba acontecendo no meio da semana. Tu tá ali na correria do dia a dia e aí, gente, aniversário da minha mãe e eu não pensei em nada. É bem assim. Cara, tu vai ligar e um jeito a gente vai dar, entendeu? Se não tiver como, é porque realmente é impossível, porque a gente tenta fazer soluções mais rápidas, né? Então a gente desenvolveu também novos produtos para que a gente possa atender mais rapidamente, porque o que acontece? Antes os nossos processos eram muito demorados, né? Então hoje a gente se organiza com parte da produção para que a gente consiga atender essa demanda imediata. E outra coisa que a gente sentiu que houve uma mudança, né? Assim, uma mudança no consumo, uma mudança na forma como as pessoas se relacionam no seu dia a dia, com o doce, com o tamanho do bolo. As pessoas, tem até um meme, né? Que antes os bolos eram gigantes e agora estão cada vez menores. Eu não, eu sempre quero menor porque fica mais bonito na mesa. Só que não serve o suficiente às vezes, né? E tem isso também, né? Porque os padrões estéticos também mudam. Imagina, hoje tu não imagina botando um bolo também numa mesa. Antes era, né? Tu vê os parabéns como é que eram. Então, assim, a gente foi sentindo essa necessidade de se adequando, se adaptando com o que as pessoas queriam. Tortas menores, fatias de torta, sabe? Ali pra tomar só um cafezinho ou pra levar pra casa pra fazer ótimo. Pra ter uma sobremesa. Então a gente viu que também tinham essa, né, que era dentro do nosso nicho, né? Porque a gente sempre pensou numa casa de tortas. A gente não se diz nem que a gente é uma confeitaria, assim. A gente pensava como uma casa de tortas. Então a torta ia ser o nosso carro, sabe? Assim. E é o grande segredo do teu negócio, né? Ter focado em um produto, nichado bem, né? Na torta, porque... Acredito que sim. Não, porque o que eu vejo, assim, às vezes as pessoas querem começar muito grande, né? E aí, vamos supor, querem ter uma confeitaria. É complexo ter confeitaria, eu imagino, né? Então, tu vai ter docinho, tu vai ter torta, tu vai não ter mais alguma coisa, enfim. Tudo fica mais complexo, difícil de controlar e difícil de tu desenvolver aquela coisa, o máximo necessário para chegar num resultado cada vez melhor. E vocês ficaram anos e anos fazendo tortas
Então, vocês desenvolveram muito bem a técnica de vocês. Na questão de, eu imagino, de sabor, por exemplo, não sei como é que se chama, né? Mas a estrutura dele para não, né, não desmanchar. Sobre como economizar mais na produção, às vezes é um equipamento, às vezes é enfim, uma técnica. Eu não sei te dizer os detalhes, mas eu imagino que ao longo dos anos vocês foram mudando muita coisa, né? Sim. A gente nichou bem, como tu diz, né? A gente queria as tortas como sendo referência. E a gente tem uma confeitaria onde tudo que a gente vende é o que a gente produz. Então a gente não terceiriza, assim, a nossa produção é tudo feito lá. Então até na questão dos gelatos, assim, leva uma geleia. A geleia é feita lá. Leva um recheio. É tudo feito e a gente faz questão que seja artesanal. Por mais que o padrão tenha uma margem de erro, a gente diz que aquela margem ela não pode sair muito dali, porque ela tem características artesanais. Claro. Então a gente não vai conseguir ter a mesma capacidade de produção, várias questões que estão ligadas a esse nosso processo. Então a gente faz questão quando dizem assim, vocês não pensam em montar outra loja, né? A gente tem que pensar em tudo isso. Por quê? Porque é uma questão de ter este controle também. Às vezes, quando tu quer ampliar muito o teu negócio, ou tu desenvolve algo para que ele fique bem alinhado dentro do teu, do que tu acredita, né? Porque eu acho que a gente não pode perder muito a identidade. Que eu acho que, assim, tem confeitarias que são super modernas, apresentam uns doces diferentões, assim. É legal, é legal. A gente também tem alguns produtos com essas características, mas a nossa confeitaria é uma confeitaria bem tradicional. A gente trabalha com doce de ovos, que já é uma coisa que é regional, assim, a gente tem uma colonização portuguesa, então a gente procura explorar isso, sabe? Os fios de ovos que a gente usa nas nossas tortas, é a gente que faz, é tudo a gente que produz. Então a gente tem esse cuidado de ter no nosso produto uma identificação também com o lugar que a gente tá, sabe? Isso é legal. Eu acho isso muito… Não, ele tem uma cara muito assim de ser aquela coisa nada industrializada, assim. Não é caseiro, né? Porque ela é muito bem produzida a torta, mas assim, aquela cara assim de afetiva, de lar, assim, poxa, tem muitos sabores. Então, o morango pra mim é um clássico, né? A torta da Tortas e Companhia de Morango pra mim é um clássico. E aí tem a de fios de ovos, que é uma coisa da região. Eu acho muito legal isso aí, de trazer essa cara pro produto. Sim. E nos gelatos agora também a gente procura explorar isso também, sabe? Em trazer alguns sabores que estão ligados aqui com o nosso, né? Com o nosso clima, com as frutas que são daquela época, sabe? A gente tem… o pessoal ama o gelato de butiá, por exemplo. Ai, eu tomei esse. É uma coisa que não tem fora daqui. O butiá é típico da nossa região, é dos Pampas. E a gente tem em abundância. E às vezes as pessoas têm dificuldade de encontrar em outros lugares. Olha, deve ser muito raro. E aí o pessoal… Quantos no Brasil deve ter de butiá? Bastante gente de fora que tá na nossa cidade, né? Por conta da universidade. Até… de outros ramos de trabalho, marinha, passa muita gente por aqui que não é daqui, né? E fica, butiá, que gosto tem? E a gente dá as provinhas e as pessoas, que legal, me lembra tal fruta que é do meu, né, do meu lugar, da minha terra. Eu acho isso bem… eu acho isso muito legal. E tu, quando tu abriu a Gelato, eu me lembro que eu entrei lá e eu falei assim, Aline, tu tem que expandir isso aqui, tu tem que tornar isso um produto pro Brasil todo. E aí tu me falou uma coisa que eu achei bem importante. Tipo assim, Nanda, é que isso dá muito trabalho, no sentido assim, isso aqui é uma coisa que gera um envolvimento muito grande. Pra eu decidir expandir, eu vou ter que… Não é meu objetivo. Talvez eu não queira isso. E aí, é isso que tu diz, né? As pessoas vêm com um objetivo assim, vou fazer tudo diferentão e tal. Então, eu acho que… Me parece que tu tem uma visão bem clara, assim, bem pé no chão. Eu tenho as Tortas e Companhia, que me exigem muito. Um novo produto, que é a Gelato, né? O gelato. Então, imagina expandir isso pra fora. Imagina a complexidade de fazer isso pra fora. Então, eu tive essa sensação, né? Que tu tem essa clareza. Eu não sei como é hoje, né, Aline? Porque naquela época tu tavas recém abrindo e tu expressou isso. Eu vou te dizer, Nanda, que
que esse sentimento, assim, de empreender no nosso lugar é uma coisa que me aguça, assim, sabe? De tornar aquilo bom o suficiente para que as pessoas pensem assim, ó, tem Rio Grande, é daqui. Entendeu? Não preciso sair daqui. Eu ainda penso assim, não que mais adiante a gente não possa pensar diferente, mas eu acho que hoje eu queria que as pessoas tivessem, principalmente no cassino, que passa muita gente, né? Que vem o pessoal de fora. De fora. Eu gosto quando as pessoas chegam aqui e dizem assim, eu lembro que quando eu morava aqui eu vinha, nossa, é igual. Sabe? Quantos anos se passa às vezes que a pessoa 28 anos, às vezes ela saiu daqui há muitos anos. E ela volta aquilo como sendo um sabor de referência do lugar que ela já esteve. Então isso pra mim é muito... É algo que a gente busca, sabe? É empreender no nosso lugar. Até porque, gente, eu não sei, assim, eu preciso dessa... da minha aldeia, sabe? Que nem eu digo, eu preciso da minha aldeia. Eu preciso das pessoas que têm essa relação com a gente, com a nossa história, sabe? Eu não quero só uma loja fora daqui. Sim. Eu quero uma identidade. Eu pertenço aqui, sabe? É isso que eu penso, assim. Quando as pessoas vêm e falam isso, cara, assim... É muito legal porque tu te empenhas pra oferecer algo muito bom pro público e tu valorizas a cidade com isso. A gente sabe que comércio, empreendimentos para a cidade sempre vai ser bom. E tu já empregas o quê? Durante muitos anos, né? Colaboradores, durante 28 anos. Agora abriu aqui a Gelato. E aí eu acho que deve ser muito legal tu ver esse retorno das pessoas. Eu tô aqui me empenhando, tô me dedicando, vou oferecer um bom produto. Eu vou me comprometer com o meu cliente, vou manter a qualidade, o padrão. E aí eu imagino que tu deve sentir muito esse retorno. Porque a gente vê que as pessoas têm carinho pela loja. É verdade. Tem carinho, talvez se não conhecem vocês, tem carinho pela torta. É verdade. Essa coisa afetiva, né? Então, eu acho que deve ser muito legal pra ti enxergar, né? Olhar pra toda essa trajetória e pensar assim, poxa, que legal que essa cidade me proporcionou isso aí. Que é uma cidade, né, pequena, que muita gente se dá mal, né? Sim. A gente sabe que é difícil empreender, ainda mais em cidade pequena com uma população menor. Todo esse tempo, assim, a gente já viu muitos negócios que tinham um grande potencial, assim, que quando abriram a gente pensou, nossa, que legal. E aí tu vê que no meio do caminho se perde, talvez no processo, a gente, né, nunca sabe o que acontece ali. Mas ver um negócio com uma trajetória longa nos deixa realmente, assim... orgulhosos, eu posso falar isso, claro. né? Assim, eu fico orgulhosa do meu trabalho, assim, eu fico orgulhosa da minha empresa, da trajetória, de ter escolhido esse caminho de empreender, que nem sempre, que é desafiador, que é difícil, não é barbada, né? Olhando de fora, as pessoas sempre acham que tem uma fórmula mágica pro negócio do outro, né? Ai, por que tu não faz assim? Ai, se vocês fizessem... Gente, é aquilo que eu digo, ninguém olha mais pro meu próprio negócio do que nós mesmos, né? Ninguém olha pro nosso negócio que nem a gente, né? A gente tem um muito mercado... domínio daquilo ali. A gente tem um mercado realmente restrito, sabe? Se tu for parar pra pensar, é um mercado que não tem grande expansão. Mas o que a gente pensa? Que a gente sempre tem algo pra colocar ali que... traz mais cliente, ou que traz um cliente que não era teu cliente antes, mas que por causa daquela proposta ele vai, sabe? Eu acho que a Gelato, ela trouxe uma renovada pra vocês. Sim. Porque vocês construíram outra marca, vinculada a Tortas e Companhia, mas trouxe uma renovação, eu sinto assim, sabe? Porque a loja da Tortas e Companhia é uma coisa mais tradicional, muitos anos. Aqui tu deu uma modernizada, é um produto que, digamos assim, muito do público jovem, né? E como é que tu sentiu essa transição? Foi gostosa pra ti? Sim, foi muito, muito, muito boa ver essa nova geração, assim, fazendo parte da nossa história, porque até então a gente conhece as mães, as avós, né? Todo mundo ia lá na loja. Mas, cara, de que forma tu atinge essa garotada, essa nova geração? Gente, sorvete. Sorvete. Assim, ó, a pessoa, ela pegou o sorvete, às vezes não... O sorvete derrete, tá? Mas a pessoa derrete junto, sabe? Tu vê que ela se desmonta ali. E aí ela, ai, nossa, que gostoso isso.
Ai, não tem nada. Não, e vocês trouxeram um elemento do cookie também que ficou muito legal, Sim, foi um sabe? diferencial. E muito gostoso que tu vai ali, tu toma o teu café. Tem uma coisa que eu adoro, que eu não vejo a hora que chega, que vai chegar agora, que é o inverno. Que eu adoro, aquele combinho que vocês fazem do expresso, da torta gelada com a calda quente. E eu sou apaixonada por aquela banoffee. Eu acho sensacional. Já tem. Então eu tô ansiosa. Já voltaram? Sim, já voltamos. A gente só não trabalha na alta temporada de verão, Sim. porque daí é um produto que ele é mais pra esse climinha, assim, mais pra Sim. inverno. E aí no inverno a gente faz justamente isso, né? A gente incrementa com outros produtos que tragam essa sensação de calor. Então vem o chocolate quente aí, que muita gente é fã. Porque a gente vive num lugar que tem todas as estações, o clima já é mais severo, né? O inverno. E aí, tu tens aí a Gelato que não para. Então, a loja aqui do Cassino tá aberta sempre. E a nossa missão, vamos dizer assim, é mudar essa cultura que a gente tem, que antes o sorvete ele só era consumido no verão, né? Uhum. Inclusive, tu tinha dificuldade, às vezes, de achar fora da estação, né? O gelato, a gente quer construir essa cultura de consumo do gelato, como já é em outros países, né? Grandes produtores e consumidores de gelato, como a Argentina, Itália, eles têm essa característica. Gelaterias têm fila mesmo no inverno e tem um clima muito parecido com o nosso. Então, é desafiador, sim. Por quê? Porque é cultural, sabe? A gente já tem essa questão de... Mas é algo que a gente quer ir aos poucos, né, mudando. Tanto que a gente oferece os sabores os gelatos, a gente coloca alguns gelatos que tem mais essa proposta mais quente, né? Com sabores com chocolate, com café, com doce de leite, sabe? Que daí fica mais com cara do nosso inverno. E aí o pessoal consome também durante o ano, não só no verão, né? Porque é sazonal, ainda é muito sazonal. Mas aí a gente vai incrementando com essas Vocês estão criando, como tu disse, essa cultura. Criar essa cultura. E assim, e aprendendo, né, gente? Não existe isso. Por mais que tu tenha bastante tempo, assim, não tem o que tu nasce sabendo. A gente tomou uma, né, que nem eu digo assim, é um novo ramo dentro da confeitaria. Então a gente foi estudar, foi aprender como é que se fazia gelato, foi entender de equipamento, foi atrás, conhecimento. E assim, como o nosso mercado vai funcionar para isso? A gente não sabia. Claro. Entendeu? A gente não tinha a mínima noção. Era meio que... A gente tinha uma história de confeitaria. A gente tinha um nome. Vocês tinham muita experiência de mercado de Rio Grande, pelo menos nas tortas vocês tinham. Exatamente. Isso nos deu uma credibilidade. Porque com aí, certeza. quando a gente lançou um novo produto, as pessoas já talvez pensassem que esse produto eu não conheço, mas vale a pena experimentar. Sim. Eu acho que foi isso. Foi essa, sim. Às vezes me parece meio exibido, assim, falando, mas... Não é. A gente tem que... aquela coisa, as nossas conquistas, a gente tem que vibrar por elas e tem que ser entusiasmado mesmo, porque... Tem que celebrar, né? Não, tem que celebrar. Eu posso te dizer, no teu caso, tu tem muito a celebrar. Não tem que ficar com vergonha nada, porque, na verdade, é isso que nos move, Aline. É essa satisfação de estar fazendo aquilo que a gente ama, vendo as pessoas reconhecendo o nosso trabalho, enfim. Então, essa coisa da gente se sentir orgulhosa, a gente se sente mesmo, a gente quer fazer mais, porque quem empreende e vê a coisa acontecendo, dando retorno, que isso é o mais importante, dando retorno, nossa, a gente fica querendo mais e mais. É verdade, a gente, que nem eu digo, a gente vicia, né? Essa montanha-russa, que nem, né? Eu digo que o empreender, ele é uma montanha-russa, tu nunca sabe quando vai dar o looping, né? Ele chega e, às vezes, numa segunda-feira de tarde com chuva, tu não imagina o que pode acontecer. E aí, tu tem que estar preparado pra isso, sabe? É uma coisa que tu vicia, sabe? É viciante, porque a adrenalina tem que se controlar, tem que se controlar, tem que, né? Às vezes a gente tá
tá com tudo tranquilo, assim, ai, agora está tudo organizado, Vamos os meus horários. uma sala pra me Vamos coçar. arrumar uma treta. Aí a gente começa naquela coisa de o que a gente vai fazer agora. Ai, tá tudo muito acomodado, Sim. vamos dar uma mexida. Cara, quando tu inventa de mexer um negócio assim, ó. Não é simples, nunca é simples. Nunca é simples, nunca é pra data que tu achou que ia ser, nunca é com. É simples. E eu acho que nesse ramo aí alimentício, assim, eu acho que as coisas são bem previsíveis, né? Sim. Ah, porque também tem a questão, acho que uma das coisas complicadas é ter colaboradores. Sim, Eu acho que tudo depende tem muito. muita rotatividade, É. eu vejo. Então isso é uma das coisas que eu acho que deve pesar bastante. Sim, formar a equipe é um grande desafio, assim. Eu vejo que não só no nosso negócio, mas com todo mundo que a gente conversa, é muito, como é que eu vou te dizer? Tu tem que encontrar pessoas que se encaixem com aquela tua proposta, sabe? Que vistam a camiseta. Eu sei que é difícil, às vezes fica parecendo meio bobo tá falando isso. Mas, cara, no nosso negócio, a gente não consegue nem ter uma relação que nem eu digo. Às vezes o nosso desafio é ser profissional o suficiente para que o nosso colaborador entenda que aquilo é uma empresa. É. Porque a gente vira assim, ó. É difícil para nós manter, né? Tudo aquilo que vocês veem ali, a loja, não sei o que, formazinha. É difícil pra gente. Por quê? Porque no fundo a gente se envolve, a gente faz parte da vida deles e eles da nossa, sabe? Então acaba tudo virando uma família mesmo, assim, não sendo hipócrita aqui de estar. Mas a gente se envolve com cada um deles. Uhum. Cada um que entra ali nos deixa bem mais que uma receita, sabe? Às vezes nos deixa uma história, às vezes nos deixa. E dando certo, não dando certo, pelo tempo que deu certo, eu acho que tudo é aprendizado, sabe? Então a gente já tá começando a mudar a nossa chave com esse pensamento. A gente já tá começando a entender que o perfil jovem, que as pessoas dizem, porque o jovem não quer trabalhar, gente, não é bem assim, sabe? Tem muito jovem que entende muito mais o processo de mudança da tua empresa do que muita gente que já tá lá há bastante tempo. É verdade. Então, às vezes, o que eu hoje vejo é que a gente tem que mesclar bastante. A gente tem que ter todos os perfis dentro da empresa para que a gente consiga extrair o que cada um tem de melhor naquela fase, sabe? Então, eu acho que também é o grande desafio, porque como é confeitaria e é artesanal, a gente precisa de muita gente. É. Então, assim, não é uma coisa que é simples, tu bota na máquina e sai pronto. Tem etapas, Tem muitas etapas. Tem a forma como a pessoa tá envolvida com aquilo ali naquele dia. E tem assim, tem controle de. Porque eu acho que a confeitaria é bem diferente por exemplo, de fazer uma comida salgada, um jantar, porque ela tem muita química, né? Então tu não pode errar medidas. Exato. A E técnica. tempos. Exato. E temperaturas, né? Tudo interfere. Bom, a gente, né, aqui em Rio Grande, um clima completamente úmido. Gente, umidade interfere em confeitaria. Sim, então tu imagina o nosso desafio. Porque as nossas receitas mudam com temperaturas. No verão, a gente trabalha com uma receita um pouquinho diferente, né? Dando alguns pequenos ajustes para que aquilo ali fique na padronização em todas as épocas do ano. Então, a confeitaria, ela te desafia o tempo inteiro, porque ela não é só técnica. Ela tem muito do feeling, muito do teu olhar ali na panela e tu reconhecer se aquilo ali vai dar aquele resultado que é o que tu tá acostumado, sabe? Não é fácil treinar. Não é fácil treinar, porque às vezes é muito mais fácil fazer, né? Porque embora eu não consiga Às vezes a gente quer muito isso. eu não consigo mais, né? Não tem como tu cuidar de tudo. Não tem como cuidar de tudo. E é difícil a gente desapegar muito das coisas. Pra mim é muito difícil, assim. A cozinha eu sinto que é o meu chão, sabe? É o lugar onde ali eu consigo colocar quem eu sou de fato, sabe? E a minha cozinha, ela tem muito do que eu sou, assim. Então, as pessoas que às vezes eu tento treinar, às vezes eu não sei nem explicar direito o que eu quero, sabe? Então, é muito difícil pra mim passar adiante, treinar, ensinar receita, porque às vezes eu acho que no olhômetro vai ser fácil pra pessoa, que nem às vezes é pra mim. E não é, sabe? Não, e no nível que vocês estão, no nível de produção, não tem como ir no olho, né? Não tem. É receita tintim por tintim. E aí às vezes eu olho assim e eu digo assim, tá, mas o que foi aqui? Não, mas aqui não ficou igual.
Mas também tu percebe tudo? Claro, eu percebo tudo, gente. É muito tempo, assim. É muito... Que interessante, né? Às vezes eu olho e sei o que... mas o que houve aqui nesse bolinho aqui? Hoje ele tá mais seco. O que aconteceu? Porque a gema tava mais mole. É cada detalhezinho, tintim. Assim, ó... Acho que importante pra ti, eu acho, um dos maiores desafios deve ser conseguir delegar mais as coisas da cozinha para que tu continues na cozinha, mas assim, no controle. Delegando e avaliando. Sim. É difícil sair da cozinha, treinando, assim, é difícil porque, embora hoje a gente tá com uma equipe bem entrosada, assim, as gurias, nossa, já estão dominando muito o processo. Mas ainda eu tenho que dar alguns ajustes, sabe? E o fato de antes eu ficava o tempo inteiro na cozinha. Eu não conseguia levantar a cabeça pra olhar o meu negócio de fora. Sim. Entendeu? Porque eu tava o tempo inteiro na mesa. E aí aquilo ali às vezes me deixava um pouco angustiada, porque eu tinha passos, eu tinha coisas pra fazer, eu tinha passos pra dar, mas eu não conseguia porque eu me envolvia muito mais com a produção. E essa coisa de, por exemplo, tu não poder olhar o negócio como um todo, quem tem que olhar é tu. Tu, teu irmão, vocês têm que estar atentos ali o que tá acontecendo como um todo, ter uma visão ampla. Por mais que tu esteja na cozinha, por mais que entre as funções entre vocês, o teu foco é a cozinha, o teu irmão talvez ele operacional, enfim, ou tu na parte criativa, a gente tem que estar de olho em tudo. Porque as coisas conversam entre si. É o que a gente estava falando do atendimento, né? Então eu vejo que assim, ó, tudo interfere, sabe? Todas as etapas do nosso processo, elas chegam no final com um resultado. Então, se a gente não entender bem aquelas etapas e não olhar para elas com cuidado, a gente não vai conseguir entregar aquele resultado. Então, e eu sou bem exigente, assim, na função de trabalho, assim. Me incomoda, me machuca eu saber que não foi o melhor, sabe? Eu sei. Eu gosto de ver realmente a satisfação. Eu gosto de que a pessoa entenda que aquilo ali não é só o bolo, sabe? Não é só o produto. Não, tu devia ser pior antes, né? Porque a vida foi te ensinando que... Tu vai ficando, tu vai amadurecendo e aí tu já tu vai entendendo que nem tudo tá no teu controle, né? Porque a função de tu querer controlar todos os processos, primeiro que tu não vai conseguir. Né? E segundo, que ela te impede de tu ter mais autonomia pra decidir coisas que não são só o operacional. Então, a minha empresa, talvez agora eu consiga reconhecer ela como empresa um pouquinho diferente por conta desse olhar que eu precisei mudar. Sabe? Claro, com o apoio e ajuda do meu irmão, que sem eles, isso jamais seria possível. Então, a gente conseguiu alinhar bem todas as partes para que eu também pudesse ter esse cuidado um pouco diferente do que eu estava acostumada a ter há anos atrás. E é bom ter o olhar de todos, porque cada um é de um jeito e vai ter uma visão diferente. Então, eu acho muito legal isso de ter sócio, assim. Hoje em dia, eu não abriria um negócio sozinha. Eu gosto de procurar parceiros e tô gostando muito de ter sócio, assim. A gente tinha... O meu pai tinha empresa, aí eu peitei ele pra virar sócia, né? Depois de trabalhar anos lá. E aí surgiu a oportunidade da gente ter sócios. 2 profissionais que trabalhavam há anos com a gente. E eu acho muito legal, porque assim, cada um traz uma visão diferente, sabe? Porque cada um tem a sua área e colabora. Eu acho muito legal isso. Acho bem legal. Forma como cada um trabalha, né, é diferente também. A gente acaba tendo esse entendimento, né? Tendo essa percepção ao longo do tempo de que, às vezes, não é só a tua forma de fazer que é o certo. Exatamente. Né? E às vezes a tua forma de fazer tem um resultado que vai ser igual pela outra forma que o outro vai fazer. Claro. Só que a gente é meio controladora, né, Aline? E aí a gente quer que faça do nosso jeito, né?
É bem assim. isso, né? Mas eu sou uma pessoa que eu acho que eu sou fácil de ser controlada, sabe? Mais do que controladora, assim. Então tá. Não, juro, assim, eu tenho essa função de ser muito crítica, assim, ao que eu tô fazendo. Exigente, assim, mas ao mesmo tempo, se a pessoa me provar, se ela conseguir me provar, porque eu sou um pouco teimosa, né? Se ela conseguir me provar que é por ali, cara, eu sigo na boa, assim, não é uma coisa de ego, sabe? De dizer, vou fazer, porque... Não, a gente tem muito essa flexibilidade. Às vezes, assim, a mãe mesmo, imagina, né? Muito mais madura do que a gente. E às vezes nos diz coisas que fazem completamente sentido, sabe? E aí a gente consegue hoje reconhecer que antes a gente achava, ai não, lá vem a mãe querendo fazer tudo do jeito dela, sabe? Porque ela ficou anos por trás da administração da nossa empresa, né? Então a gente achava que a forma como ela fazia era a única forma de ser feita. E ela também achava isso. Aí hoje, um pouquinho mais de fora, né? Que a mãe ainda trabalha com a gente, mas em uma outra função, já não é mais lá dentro, né? A mãe tinha uma forma muito, como é que eu vou te dizer assim? Ela controlava todos os processos e todos os detalhes. A gente já tem uma forma um pouquinho mais flexível, a gente delega, a gente confia, a gente, sabe, tenta trabalhar para que as pessoas entendam com a forma que a gente pensa sobre o negócio. Cara, quando a pessoa consegue perceber isso e vem pro nosso time, cara, assim, tem muito valor. É muito valor, é muito valor. É. Porque tu precisa de pessoas, não adianta, tu não vai conseguir fazer. Não vai conseguir fazer sozinho. Não vai. Por isso que hoje eu gosto muito, eu sempre fui muito, eu faço, meu jeito melhor. Do meu jeito. Do meu jeito, porque, essa dificuldade de delegar, eu não sei, às vezes é um bloqueio que a gente tem, eu acho, tá? Às vezes nem é isso de não achar que o outro não consegue, eu também tenho uma coisa minha que eu tenho dificuldade às vezes de passar as coisas pros outros. E hoje eu gosto muito, assim, de estar escutando mais as pessoas, querendo saber mais, tá bom isso, não tá bom, de tentar delegar mais. Isso é muito bom porque a gente não consegue fazer tudo sozinho. Por exemplo, aqui, o Ousada. O Ousada Cash, ele só é assim porque tem um monte de gente por trás disso. Um monte de gente que acredita nisso, que apoia, sabe? Então, esse time aqui do Ousada é assim, o valor que eles têm, todos os parceiros que passaram por aqui, as pessoas que colaboram, porque todo mundo colabora um pouco, né, pra construir tudo isso aqui. E é até legal eu estar falando isso nesse último episódio, porque eu só tenho a agradecer para esse time maravilhoso que tem o meu coração, né? E eu fico muito feliz deles estarem comigo e terem construído isso. Não fui eu sozinha. São todos eles, né? Cada um no seu lugar. E eu vejo que todos eles sempre entregando o melhor, sabe? Sempre querendo melhorar, sempre preocupados com o resultado. Então, quando tu tem alguém assim junto contigo na empresa, aí tem que segurar. É verdade. Alguém que acredita em ti, né? Que acredita no... eu fui a idealizadora das Tortas e Companhia, mas as tortas não existiriam se eles não tivessem me apoiado e acreditado em mim, acreditado lá atrás no meu talento, acreditado que a confeitaria não era só um dom, mas que poderia ser uma empresa, uma fonte de renda para nossa família. Cara, sem que eles tivessem tomado para si essa ideia, não seria possível. Não seria possível para mim. Não. Sabe? A gente não constrói sozinho, não tem como achar isso, né? Verdade. Aline, a gente já tá partindo pro nosso final, tá muito bom o papo. A gente poderia ficar até amanhã, né, Aline? É verdade. Mas eu queria, assim, que tu agora encerrasse, assim, brevemente, assim, com um conselho que tu daria, porque tu é muito experiente. São já 28 anos de mercado consolidado, porque vocês nunca encerraram, né? Nunca fecharam as portas. Então, eu preciso que tu dê um conselho, algum aprendizado importante para que as pessoas possam alcançar isso, sabe? Essa solidez, sabe? O que tu poderia dizer? Difícil, o que vier na tua cabeça primeiro? Difícil, mas eu acho que é assim, ter sensibilidade para entender o teu talento. O que tu ama, o que faz o teu coração vibrar. No momento em que tu identificar aquilo, eu acho que tu tem que colocar tua energia naquele sonho, sabe? Buscar alguém que apoie a tua ideia, porque eu acho que talvez até no início, dividir, amadurecer, mas assim, empreender é desafiador, sim, não tenha dúvidas. O teu caminho não vai ser fácil, não vai, mas se tu identificar que aquilo ali
é o teu projeto, é o teu projeto de vida, cara, mete o pé, mete os peitos e faz. Não fique esperando a hora certa, não fique esperando ter o dinheiro pra abrir as portas, começa na tua casa, começa a fazer do jeito que tu tem, com as possibilidades que tu tem. Uma hora a coisa vai acontecer de uma forma diferente, sabe? Mas por trás tem muito trabalho, tem muito esforço, tem muita dedicação. Não existe um negócio que acontece da noite pro dia. O negócio, ele é uma escala de trabalho. Então, não vai ser montando a tua loja, mas sem que tu estejas lá, pelo menos o teu corpo, a tua alma tem que estar naquele negócio. Sabe? Eu acho que pra mim, ousadia é isso. É acreditar nessa ideia, abraçar e tá lá pra fazer acontecer. Tu disse tudo. É isso tudo mesmo. Adorei, Aline. Obrigada por estar aqui com a gente. Foi muito especial, te admiro muito. Acho que a gente encerrou muito bem essa temporada aqui no cassino, né? Porque tu é cassineira, tu tem a tua loja aqui da Gelato, que é bem pertinho daqui. Então, muito legal tu compartilhar. Obrigada por ter estado aqui conosco. Eu que agradeço a oportunidade. Muito obrigada, de verdade, de coração. Eu achei muito legal ter um podcast. Eu me senti assim, ó, gente, ganhei meu dia, ganhei muitos dias com isso. A valorização do meu trabalho, contar um pouquinho da história. Obrigada. De nada. Que bom que a gente tá aqui pra isso. A gente quer valorizar quem empreende na cidade e a gente quer fazer as pessoas aprenderem com a história de vocês. Então tá. Gente, eu também preciso fazer um agradecimento muito especial que eu já agradeci antes, que é o meu time maravilhoso que tá aqui, ó, todo mundo organizando, as outras pessoas que já passaram pelo Ousada Cast como parceiros, convidados. Sem vocês não seria possível esse é o aprendizado que eu levo hoje, né? Então eu vou terminar agradecendo o Espaço da Vila D, o Divino Garimpo, a nossa fotógrafa Pami e também a fotógrafa Stephanie, o videomaker Paiva, a Carol e a Ariel, que fizeram toda a minha produção, o Marcel da produção, a T-Cutting e a Belisque-me. Muito obrigada a todos vocês também da audiência por estarem aqui conosco. E daqui a pouco a gente volta aí com uma terceira temporada. Agora eu vou tirar umas fériasinhas. Então tá, muito obrigada, boa noite a todos. Boa noite, muito obrigada.